passar para o Vinícius, porque ele passou, acho que, né, já há algum tempo, tá hoje junto com a gente no curso de Engenharia Civil, para ele contar um pouquinho, então, da trajetória, como é que foi, eu acho que desde o começo, né, assim, como é que ficou sabendo, como é que foi o processo de seleção para participar, como é que foi o desenvolvimento e, assim, o que você quiser comentar mais. Certo. Danilo, então, eu participei do edital de 2020 a 2021, foi numa época de pandemia. Então foi uma época, aquela época um pouco mais complicada, todas as reuniões eram virtuais, tudo a gente fazia pela internet na época, né? Eu descobri um pouco sobre a iniciação científica pela minha escola, que eu estava até então, que era lá pela ETEC, Dr. Júlio Cardoso. E fui me interessando um pouco, principalmente por ser uma época de pandemia, uma época em que a gente estava muito ocioso, que a gente também tinha uma certa carência na questão dos estudos, principalmente. Eu tive um interesse em buscar mais a respeito da iniciação científica. Foi até então que eu conheci a professora Silvia e a gente começou a fazer esse trabalho, né? Então, escolhi o tema da engenharia civil, onde você me ajudou também, né? Foi meu orientador e apresentou alguns temas. Foi uma coisa que a gente foi trabalhando ao longo do tempo. Até então, a gente acabou escolhendo o tema da verticalização de Franca, né? Que foi uma coisa que a gente foi trabalhando ao longo desses meses, foi pesquisando. Infelizmente, foi um pouco complicado por conta dessa questão da pandemia, que a gente não conseguiria fazer estudos mais aprofundados fora do escopo da internet, até porque tinha a questão do lockdown, os distanciamentos sociais, tinha muita coisa que estava fechada na época, né? Então, assim, foi um desafio muito legal. Essa época até foi uma época que a gente trabalhou até nas questões da faculdade, que eu lembro que me ajudou muito. E foi com certeza uma coisa que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje na Unifacef, estivesse cursando minha faculdade de engenharia civil. Muito legal, muito bacana. Acho que daqui a pouco a gente pode explorar um pouquinho mais, né? Assim, você falar, né, sobre o que você estudou. E acho que talvez, para além do tema, né? O tema foi verticalização, igual você comentou, né? Depois de passar por possibilidade de escolher outros temas, não sei se você vai lembrar agora quais outros temas, né? Mas dentro do tema da verticalização, né? Você tem um conjunto de conhecimentos que você deve, né, ter guardado e deve usar hoje na engenharia civil, né? Uhum. Podemos explorar um pouquinho mais. Mas para além da questão do tema, né, você tem toda a questão de método científico, de fazer relatório, né? Então daqui a pouco a gente pode explorar um pouquinho mais.